E quem diria que aquela polêmica de vai abrir ou vai fechar a academia na pandemia ia virar questão do Enem? Pois virou. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 40 do Enem 2022, segunda aplicação. Na prova amarela é a questão 20, na prova branca é a questão 7, na prova rosa é a questão 38. E é uma questão que vai falar exatamente dessa polêmica e relacionar ao conceito ampliado de saúde. Nós já temos uma playlist aqui no canal sobre conceito ampliado de saúde. Clica no card aí para você ver e chega na vibe. É muita questão de conceito ampliado de saúde, aparece com muita frequência esse assunto. Vamos ler o texto aí na tela. Uma polêmica relacionada à Covid-19 com clara relação com a educação física foi a discussão sobre a reabertura ou não das academias de ginástica em plena pandemia. Entre os argumentos apresentados pelos que defendiam a abertura estava o de que o exercício teria um efeito protetor contra a Covid-19 pelo fortalecimento do sistema imunológico. A realização dessas práticas pode ser importante para a saúde, inclusive com foco na melhoria ou manutenção da saúde mental. Mas em muitas recomendações há mais um sentido de ter que fazer com caráter obrigatório. Outro ponto ignorado diz respeito ao aconselhamento para a realização de exercícios físicos em casa durante a pandemia, considerando aspectos como a habilidade das pessoas para realizarem essas atividades, suas preferências, as condições das residências, etc. Entendemos que essas recomendações, algumas vezes de caráter persecutório, ou seja, como perseguição, e descontextualizadas da realidade de muitas pessoas, não favorecem um olhar mais ampliado sobre a saúde. Lembrando que o olhar ampliado sobre a saúde, o conceito ampliado de saúde, inclui tudo. Inclui seu ambiente de trabalho, o lugar que você mora, a sua alimentação, os níveis de estresse, o saneamento básico, inclui tudo, por isso que eu deixei a playlist lá no começo, porque tem sempre esse tema aparecendo no Enem e nós temos aí já uma playlist só sobre isso. Muito bem, esse texto é de M.R. Locke et al., ou seja, são vários autores. Quando a gente tem esse et al., significa que são mais de 4 autores e o artigo aí, a referência no caso só trata do primeiro, é padrão. Quando você entrar na faculdade você vai fazer muito disso, a BNT, referência da BNT. A urgência da saúde coletiva na formação em educação física, lições com a Covid-19. Revista Ciência e Saúde Coletiva, número 25 de 2020, adaptado. Muito bem. Inclusive no final eu vou contar um caso sobre academia e pandemia de Covid. Segundo o texto, no contexto da pandemia, a relação entre exercício físico e saúde deveria considerar Muito bem. Segundo o texto, a relação entre exercício físico e saúde devia considerar o quê? Letra A. A necessidade de que as academias se mantivessem abertas para orientação das práticas corporais. Isso o texto vem justamente questionar se tinha necessidade das academias ficarem abertas ou não. Ele entra justamente nesse questionamento aqui no começo. Uma polêmica relacionada à Covid foi a discussão sobre reabertura ou não das academias. Entre os argumentos apresentados pelos que defendiam a abertura estava o de que um exercício teria efeito protetor. Só que aí o próprio texto vem questionando essa opinião mais comum de todo mundo, falando que era importante ter analisado uma situação mais completa para saber se isso era o que deveria ser feito mesmo. Então, o que o texto fala não é que a relação entre exercício físico e saúde no contexto da pandemia deveria considerar a necessidade de que as academias se mantivessem abertas para a orientação das práticas corporais. O texto está questionando isso aí, ok? Letra A, então, está incorreta. Ou seja, se você vai pensar em saúde numa pandemia, você vai pensar o seguinte, olha, tem muita gente que precisa lidar com a ansiedade e precisa da academia para isso. Beleza. Mas como que a gente vai fazer para as pessoas não pegarem Covid aqui?
Porque a academia é um ambiente fácil de você pegar doença de contato, assim, né? Você sua, aí você vai fazer exercício, faz... tem a galera que faz... E aí vai aquele perdigoto, cai lá no equipamento, outra pessoa pega, não sei o que, garrafa d'água, leva na boca, que trem. Engraçado, né? Engraçado porque eu larguei a academia e aí eu fico brincando com as coisas. Então a gente deveria considerar se você está levando a pessoa para academia numa pandemia em que você não tem vacina, em que as pessoas não sabem como lidar, em que o sistema de saúde está sobrecarregado. Você está levando elas lá para cuidarem da saúde e se elas pegarem Covid lá e morrerem? Pois é. Às vezes é melhor virar frango, mas pelo menos um frango vivo. Letra B de bola. Recomendação de que as atividades físicas atendessem às preferências individuais. Não é apenas isso. O texto fala aqui o seguinte, ó. Outro ponto ignorado diz respeito ao aconselhamento para a realização de exercícios físicos em casa durante a pandemia, considerando aspectos como, e aí ele vai elencar os aspectos aqui, a habilidade das pessoas para realizarem essas atividades, suas preferências e as condições das residências. Então ele coloca 3 itens com o mesmo peso. Para essa letra B estar correta, ela tinha que ter pelo menos os 3 itens que estão lá. Não poderia ter desconsiderado os outros 2 porque são 3 itens de igual importância. Inclusive, essa letra B ela até caminha para o rumo da questão do olhar ampliado sobre a saúde. Porque se ele tivesse trazido aquele trecho completo, né? Porque aquele trecho fala mais disso. Você tem que saber aconselhar as pessoas a fazer o exercício em casa, considerando aspectos como a habilidade, se as pessoas dão conta de fazer o exercício, se elas gostam daquilo e se a casa da pessoa tem condição para realizar aquele exercício. Ok? Então a letra B está incorreta porque, apesar de estar caminhando para o rumo certo, ela está muito limitada. Letra C. Relevância de adaptar as atividades físicas à realidade social dos sujeitos. Essa letra C está correta, porque observa que ela, inclusive, abrange esse trecho todo que a gente marcou aqui. Relevância de adaptar as atividades físicas à realidade social. Isso tudo aí é realidade social. A habilidade das pessoas para realizarem as atividades, as preferências das pessoas, as condições das residências, isso tudo aí é questão social, é realidade social das pessoas. E mais ainda, deveria ser adaptado até a mais coisas, já que nós estamos num contexto de pandemia. Como que as pessoas podem fazer essa atividade física com segurança para não pegar Covid, como, sei lá, várias outras coisas. Mas essa letra C está correta do ponto de vista do conceito ampliado de saúde. É relevante adaptar as atividades físicas à realidade social do sujeito. Se não pode abrir academia porque existe um risco da pessoa morrer de Covid, vamos adaptar a realidade social de cada um. Ok? Tem gente que vai conseguir ser orientado por videochamada, que aconteceu muito, né? Tem. Tem gente que não tem equipamento. Tem gente que não tem equipamento. Como que a gente vai fazer com essas pessoas que não têm equipamento? Vamos pensar numa atividade ao ar livre? Com um distanciamento grande entre as pessoas? Arruma uma quadra, bota aí uma pessoa, depois de 3, 4 metros outra, e faz aí a atividade física, tá? É uma alternativa. Então tudo isso passa pela adaptação à realidade social das pessoas, ok? Letra C tá correta aí pra gente. Deixa eu marcar aqui de verde. Muito bem. Letra D. Obrigatoriedade de adotar o hábito de praticar atividades físicas em casa. Essa letra D é igual à letra A. O texto justamente questiona isso. O texto fala aqui, ó, nós temos a polêmica relacionada à abertura. Entre os argumentos, fala de que o exercício protege contra a Covid. A realização dessas práticas pode ser importante para a saúde, o texto fala aqui, inclusive o foco, mas depois vem esse trecho aqui embaixo que já está marcado de verde. Outro ponto ignorado, presta atenção nessa palavra, diz respeito ao aconselhamento
papapá, papapá, papapá. Entendemos que essas recomendações, algumas vezes de caráter persecutório e descontextualizadas da realidade de muitas pessoas, não favorecem um olhar ampliado. Então vem justamente questionar essa coisa persecutória de ou você abre a academia ou você tem que fazer atividade física em casa. Gente, a gente achava que ia morrer de Covid, não é? Eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu ia ver meu pai e minha mãe morrendo de Covid, todas as pessoas que eu amo morrendo. Eu não tinha cabeça para ficar fazendo atividade física. Eu que, tipo, tem as pessoas que usavam atividade física justamente para esquecer da pandemia. Mas eu não conseguia, eu usava trabalho. Eu comecei a trabalhar de 7 da manhã até 11 horas da noite, fazendo coisa do meu trabalho em home office. Pois é, para agora em 2022, 2023 cortarem R$ 1.000 do meu salário, vê só. Desabafos. Muito bem. Então, letra D de dado, obrigatoriedade de adotar o hábito de praticar atividades físicas em casa está incorreta, é uma coisa que o texto justamente questiona. Letra E, importância de melhorar as defesas orgânicas contra a doença. Isso o texto expõe lá no começo, que é o argumento de quem defendia a abertura das academias, mas que também não está com o olhar ampliado sobre a saúde. Por quê? Argumenta se isso, vai lá, abre a academia, a pessoa vai para a academia, junta todo mundo lá, a gente sabe que tinha uma galera que se recusava a usar máscara, morre de Covid, pronto. Então, a letra E está incorreta. Vamos marcar a nossa letra C, que é a resposta correta, e bora fechar. Eu só sei o tanto que me incomoda a questão que vai tratar de Covid, porque eu não gosto nem de lembrar daquele período. Hoje eu tô olhando para baixo, eu já contei para vocês aqui em outra questão que quando eu tô olhando para baixo é porque tem uma coelha no meu colo. Ela fica tentando roer minha roupa e aí eu fico olhando para baixo que é para poder tirar ela, para poder ver o que ela tá fazendo. Eu ia contar um caso, o caso é o seguinte, em 2020, né, no meu trabalho que é serviço público, é poder legislativo, eu lembro que o último dia que eu trabalhei presencial e depois a gente teve uma férias coletiva imensa. Primeiro a gente teve um tempo de trabalho em casa, home office. Depois a gente teve um mês de férias coletiva. E depois algumas pessoas voltaram para trabalhar fisicamente, pessoalmente lá. Só que em regime de revezamento, dia sim, dia não. Dia sim trabalhava lá, dia sim, dia não. No outro dia ficava em home office. Eu fiquei em home office definitivamente, porque eu tinha um problema de saúde na época. Hoje eu descobri que o meu problema é genético, então não vai... eu achava que era uma situação que eu podia morrer. Eu tenho plaqueta baixa. Eu achava que era alguma coisa do meu sistema imunológico, mas hoje em dia eu descobri que é genético, então... vai acontecer nada, mas por causa disso eu fiquei em home office. E eu lembro que a última vez, o último dia que eu trabalhei presencialmente, tava uma galera, um monte de dono de academia indo reclamar porque teve o fechamento das academias, aquele debate todo, e eu lembro disso assim, muito vivo na minha cabeça, que foi o último dia que eu saí para ir embora para casa, tava aquele monte de gente com roupa de academia, tudo fortão, eu passei para poder ir embora e o pessoal tava lá. Que coisa, né? Ficou a memória. Pra gente poder fechar causos à parte, pra gente poder fechar, agora nós temos aí a forma de você contribuir com o canal. 3 formas: Pix, recurso valeu demais e você pode curtir, comentar e compartilhar. Se você puder, claro, toda a ajuda é ótima, vou ficar muito feliz. Nós temos o Pix e o recurso valeu demais. Você pode usar QR Code ou e-mail no Pix. Agora, se você não puder, sim, não tem problema, você pode ajudar curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Mas faça as 3 coisas. Curte, comenta, compartilha para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é relevante, que ele é importante e recomendá-lo para mais pessoas. Por hoje é isso. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, a hora de você se inscrever é agora. Inscreva-se. Tem um botão vermelho bonito aí, é só você clicar. Você vai se inscrever e aqui em cima fica um card com todas as correções do Enem 2022, segunda aplicação para você. É isso. Tô morrendo de calor aqui, ainda com essa lindeza aqui. Tá sempre aparecendo aqui. Esses dias ela tá mais manhosa. Aí tá sempre querendo ficar no colo. Aí fica no colo, aparece no vídeo. Oh, meu Deus do céu. Vê se eu aguento. Olha isso.
Olha isso. Aí a gente faz assim, ó. Ela agarra e fica aqui, ó. Ó. Vê se eu aguento. Aqui. Ah, nem. Deixa eu fechar antes que eu mate todo mundo de fofura aí, né? Tchau. Fui.